O Aloísio, vocês já conhecem, é um companheiro nosso, amigo, que veio lá da USE Penha e hoje é frequentador do Paulo e Estevão, e vai trazer esse tema tão importante para nós, né? Que são os meios de combater a obsessão. A casa é sua, viu, Aloísio? Fique à vontade. Obrigado. Olá, gente. Boa noite. É uma alegria estar sempre de volta aqui e compartilhar o ensinamento espírita. Agradeço o convite e o desafio de falar sobre obsessão. Meios de combater a obsessão, ou seja, os recursos, no caso que a doutrina espírita nos oferece, né, para a gente poder enfrentar esse problema que é um problema que às vezes tem o jeitão, tem a cara de uma pandemia, né? Se a gente pensar na humanidade e pensar que a gente está num mundo de provas e expiações, que nós, se estamos aqui num mundo onde há sofrimento e dor, é porque alguma coisa de errado a gente fez, né? Então, é muito mais provável a gente ter afinidade, simpatizar com as mentes afins, ou seja, com espíritos da mesma natureza moral nossa, né? Então, vamos lá. Bom, nós vamos trazer, claro, não podia ser diferente, né? Nós vamos trazer a citação lá de Allan Kardec, né, do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, tá? Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores, a gente destacou aqui em vermelho, que procuram dominar. Aí, no mesmo capítulo, mais adiante, ele diz assim: a obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não se consegue desembaraçar. Quer dizer, a persistência, a continuidade. Ele dá continuidade ao processo. Então, ele insiste e persiste, né? A gente destacou, então, aqui o domínio, né? Ou seja, a capacidade, muitas vezes, que o espírito tem de exercer um certo controle sobre a pessoa, sobre, entre aspas, sobre o obsedado, a vítima, né? De tolher a liberdade dele, de tolher a vontade dele. Então, esse domínio não pode provir de um espírito bom. É sempre um espírito inferior que faz isso. A tenacidade é a persistência, é outra característica importante. Aí, lá na Gênese, opa, oh meu Deus, lá na Gênese, desculpa, aqui. Lá na Gênese, vejam o que diz Kardec. A obsessão é a ação persistente que um malvado espírito, ou seja, um espírito malfeitor, exerce sobre um indivíduo. Então, pelas definições que Allan Kardec nos apresenta sobre obsessão, a gente destaca duas características fundamentais que foram apresentadas por ele. Primeiro, a ação persistente. Então, o espírito obsessor é aquele que ele vai assediando a pessoa e ele insiste nesse assédio. Então, ele assedia hoje, durante o dia ele assedia várias vezes, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, até ele conseguir o objetivo dele. Como que ele assedia? Ele vai insistentemente enviando pensamentos para a pessoa, né? E esses pensamentos são pensamentos que têm afinidade, simpatia com aquilo que a pessoa pensa, com aquilo que ela sente, com os desejos dela. Então, vou dar um exemplo. Você discutiu com alguém, que eu sei que é uma coisa que é muito difícil de acontecer, a gente discutir com alguém, ainda mais no trânsito. Você discutiu com alguém que você conhece, alguém que é do seu círculo de família, do seu círculo familiar. E aí, uma coisa é você discutir com um desconhecido no trânsito, né? Você fala um monte de desaforo, ele também, daqui a meia hora, uma hora, você nem lembra mais. Passou o nervoso. Agora, outra coisa é alguém da tua casa, da tua família, dizer isso de você.
Aí você pode, inclusive, levar isso para outra vida. Por quê? Porque como é que alguém que diz que te ama está falando uma coisa dessa? Então a gente não aceita. A gente não digere bem isso, né? Então você discutiu com alguém. Aí fica, né? Os teus pensamentos ficam remoendo. Fulano me paga, fulano vai ver. E os espíritos leem os nossos pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos e sentimentos, eles se expandem para fora de nós, se exteriorizam e eles tomam forma nos nossos fluidos perispirituais. Isso está lá na Gênesis capítulo 14. Então, os nossos pensamentos e sentimentos, eles tomam forma nos fluidos. E é exatamente essa característica que os espíritos conseguem perceber. Então, ele identifica em você que existe um pensamento seu, um sentimento, um desejo persistente, recorrente, que você está toda hora lembrando disso. Toda hora vem, fulano me paga. Aí você vai para a fila do banco, fulano, olha, o que fulano fez? Por que ele fez isso comigo? Você está trabalhando, puxa vida, olha, fiquei super magoado com o que fulano. Então o espírito, ele percebe isso, ele identifica isso. E é por aí que ele vai te assediar. Perceberam? Então, para ele te assediar, ele vai, de maneira recorrente também, enviar pensamentos que vão encontrar eco em você, porque você já tem esse tipo de pensamento. É como se ele apenas oferecesse o combustível, porque o fogo já existe. Ele só vai dar o combustível para aumentar. Deu para entender? Para perceber isso? Né? Então, essa ação persistente é uma característica apontada por Allan Kardec. Uma outra característica fundamental da obsessão, que Kardec destaca, é que ela sempre vai se dar, né, vai ocorrer em virtude da ação de um espírito mau. E aí a gente lembra a escala espírita. 3 ordens. Espírito imperfeito, eu não sei se é o caso de vocês, mas eu sou dessa ordem aí. Espírito imperfeito, espírito bom e espírito puro. Certo? Nos imperfeitos existem aqueles que não são necessariamente maus, mas podem cometer alguma maldade. E existem aqueles que são maus, perversos, perversidade, né? Então, é de se supor aqui, quando Kardec fala dos espíritos... Eita, hoje eu estou tomando um baile. Dos espíritos, de um espírito mau, da ação de um espírito mau, que se trata de um espírito que ele não foi criado assim. Porque como é que Deus cria os espíritos? Simples, ignorantes. A gente se torna imperfeito. Certo? Como? Porque a gente adquire hábitos, maus hábitos. Exemplo de um mau hábito, que eu sei que ninguém aqui tem isso. Falar mal da vida do outro. Né? Outro exemplo, desânimo. Você começa as coisas e não termina. Ainda mais quando diz respeito à sua transformação moral. Às vezes você nem começa. Ah, deixa eu curtir a vida. Né? Então, esses maus hábitos, quer dizer, os erros que você vai cometendo, que você vai praticando ao longo da vida, ao longo das existências, eles vão se tornando hábitos. Esses hábitos configuram uma imperfeição. Porque você não foi criado assim. Você se tornou imperfeito. Deu para entender? Né? Então, um espírito mau, ele está numa condição que não é a condição natural dele, mas ele se tornou assim, por opção dele, livre-arbítrio. Lembram que Kardec e os Espíritos, no livro dos Espíritos, eles discutem sobre a questão do bem e do mal. E aí, lá na progressão dos Espíritos, ele pergunta assim, mais ou menos assim, Kardec, dentre os Espíritos, uns foram criados bons e outros maus? Resposta deles, todos foram criados simples e ignorantes. Só que Deus dá o livre-arbítrio, que são as faculdades, as potencialidades da alma, né? E oferece as provas, para que através das provas o espírito adquira conhecimento. Então, ele vai adquirindo conhecimento, né? Vai desenvolvendo inteligência. E pelo livre-arbítrio e pela vontade, ele vai usar esse conhecimento para o bem
ou para o mal. Então existem aqueles que vão trilhando o caminho do mal. Por quê? Porque vão fazendo sempre muito mais más escolhas do que boas escolhas. Consequentemente, vão trilhar o caminho do mal, vão se tornando infelizes. E existem aqueles que vão fazendo mais boas escolhas e, portanto, vão trilhando o caminho do bem, vão se tornando cada vez mais felizes. Certo? Então, o espírito mau é aquele que, pelo mau uso que ele faz do livre-arbítrio e da vontade dele, ele usa a inteligência dele para o mal. Não é? Como é que a gente pode entender de outra forma o bem e o mal? Kardec perguntou isso para os espíritos, né? Que definição, espíritos, vocês podem me dar de moral? Porque vocês sabem que moral tem muitas definições. Você chegar para um filósofo, que definição que você pode me dar de moral, que a filosofia pode dar? Ele vai dizer, segundo quem? Segundo Kant, Descartes, depende do filósofo. Tem muitas definições de moral. E Kardec sabia disso. Por isso que ele perguntou, vocês espíritos, qual é a definição que vocês dão de moral? Resposta dos espíritos, é a regra de bem proceder. Ou seja, de fazer aquilo que é certo e evitar o que é errado. De fazer o bem e evitar o mal. Regra de bem proceder. Não satisfeito, Kardec emenda com a pergunta seguinte, como eu sei distinguir o que é certo do que é errado? O bem do mal. Resposta dos espíritos. O bem é tudo aquilo que está de acordo com as leis de Deus. Olha que interessante a resposta deles. Eles associam a moral espírita ao conhecimento e aplicação das leis criadas por Deus. Das leis divinas, das leis naturais. A mesma coisa. E o mal é tudo aquilo que te afasta dela. Ou seja, quando você não cumpre com as leis que Deus criou. Isso é o mal, não é? Bom, não é toda a influência de um espírito mau sobre um indivíduo que se deve chamar de obsessão. Vamos ver por quê, né? Veja, há uma... Desculpe, gente, ele disparou, eu estou apanhando aqui do passador. Vamos lá. A influência eventual, o que é uma influência eventual? Que acontece de vez em quando, certo? Essa influência dos maus espíritos ocorre nos momentos em que cultivamos pensamentos, sentimentos ou desejos maus. Todo dia você tem pensamento mau? Não, não é? Agora, você discute com alguém, passa um nervoso, se irrita com alguma coisa, algo ou alguém tirou a sua paz. Não deveria. Né? Uma ofensa. Por que a gente aceita uma ofensa? Porque uma ofensa é uma relação entre o ofensor e o ofendido, ou não? Onde só tem um deles, tem ofensa? Não. Por que a gente se ofende? Porque aquilo tocou fundo, aquilo que foi dito, que foi apontado, bateu fundo, a gente fala, você me paga. Ou seja, é como se você dissesse, você tocou numa ferida, você acertou, tocou numa ferida minha, e eu não aceito isso. Uma ofensa, né? Então, quando a gente está numa situação dessas, né, o pensamento não está bom, a qualidade dele, o sentimento não, o desejo também não, lembrar que a fonte do desejo não está no corpo, está no espírito. O corpo não tem desejo, corpo físico. Matéria não tem necessidade. A gente tem necessidade de água, certo? De comida, de sono, reparo do corpo físico. Isso é necessidade, é fisiológico, não é espiritual. O espiritual é o desejo. Por exemplo, eu tenho necessidade de água, mas eu tenho desejo de beber uma água importada. Isso é desejo. Algum problema nisso? Não. Desde que eu não me escravize a esse desejo. Que eu não estabeleça uma relação de dependência. Perceberam? O que é isso? Apego. Eu me apeguei, eu vou sofrer. Porque eu acho que eu não vivo sem. Aí eu desencarno, não tenho mais o corpo, portanto eu não tenho mais necessidade. Sim ou não?
Não tenho. Mas eu vejo alguém bebendo água, por exemplo, eu crio a ilusão que eu preciso daquilo. Mas eu não preciso, eu não tenho mais corpo. O que eu tenho? Desejo. O desejo é do espírito, né? Então, quando a gente está numa situação dessas, né, a gente sofre uma influência eventual. Algum espírito, e é interessante, pelo livre-arbítrio, a gente escolhe as companhias da gente, porque nós somos seres pensantes, né? E pelo pensamento, que é um ato inestancável, ininterrupto, intransferível, a gente influencia outras mentes e somos por elas influenciados. Estejam essas mentes encarnadas ou desencarnadas, não importa. Faz sentido? Então, pelo pensamento, eu escolho, e pelo livre-arbítrio, né, eu escolho as minhas companhias. Certo? E essas companhias, elas simpatizam comigo. Em quê? Mesmo tipo de sentimento, mesmo tipo de pensamento e mesmo tipo de desejo. Certo? Então, é isso que se explica uma influência eventual. Agora, como combater, então, uma influência eventual? Né? Eu não discuti com alguém, fiquei nervoso, sem perceber, acabei atraindo uma companhia afim, um espírito que se identificou, simpatizou com a natureza dos meus pensamentos e sentimentos. Como é que eu faço para combater isso? O que vocês acham? Isso não é obsessão. Lembra? Qual é a definição que Kardec dá de obsessão? Duas características fundamentais. A persistência não é o caso aqui, é eventual. A persistência e que é um espírito mau que faz isso. Pode até ser aqui, pode não ser necessariamente mau. Certo? Também não é necessariamente bom. Está no meio termo. Como é que a gente resolve isso? Oi? Matou a charada. Porque é muito. Por que a gente trouxe essa discussão aqui? Porque na casa espírita é muito importante a gente ter essa clareza do que é uma coisa do que é outra. Ou seja, do que é uma influência eventual, que acontece de vez em quando, e que às vezes traz a pessoa na casa espírita, do que uma obsessão propriamente dita, uma ação persistente. Por que eu preciso saber disso? Porque conforme o tipo de influência que essa pessoa apresenta, eu vou determinar o tratamento para ela. O meio, o recurso, através do qual, ou dos quais os recursos, para que ela possa sair dessa situação, para que ela possa ser ajudada de alguma forma. Faz sentido? Então, como é que a gente faz? É isso. Basta, olha só, não tem segredo, é coisa simples, né? A gente que às vezes gosta de complicar. Basta cultivar bons pensamentos, bons sentimentos e praticar o bem. Olha como é fácil. Né? Parece fácil, né? Mas a gente... É que a nossa natureza moral nem sempre traz esse equilíbrio no dia a dia. A gente oscila muito, né? A gente oscila muito. Poucas coisas, às vezes, uma coisa muito pequena durante um dia trouxe um problemão para a gente. A gente se melindrou de um jeito que... Não é assim? Fulano só olhou atravessado, nem falou nada. A gente nunca viu a pessoa, nem conhece. Ele olhou atravessado, pronto. Já não fui. E a gente ainda põe o anjo da guarda no meio. Meu santo não bateu com dele. A gente põe o plano espiritual no meio. Não tem nada a ver. Foi um problema seu com ele. Não tem nada a ver com os espíritos, né? Mas a gente gosta de complicar as coisas. Então é isso. Como é que a gente cultiva, semeia, né, bons pensamentos? Uma leitura edificante, prece, pensamento, sentimento. Sim ou não? Né? Praticar o bem é agir de acordo com as leis de Deus, como a gente viu. Ou não? Praticar o bem é isso. É agir de acordo com as leis de Deus. Eu não estou agindo, eu não estou praticando bem. Ah, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Já está fazendo para si mesmo, por não praticar o bem. Né? Em todos os casos de obsessão, diz Allan Kardec, a prece é a mais poderosa
Então, em todos os casos, olha o que Kardec diz, em todos os casos de obsessão, todos, a prece é a mais poderosa auxiliar para agir contra o espírito obsessor. A mais poderosa de todos os recursos, de todas as formas de auxílio, de ajuda, de todas, a mais poderosa é a prece. Não é palestra, não é passe, não é evangelho no lar, é prece. Né? E se a gente lembrar lá no Livro dos Espíritos, uma das primeiras leis morais é a lei de adoração. E lá diz assim, os Espíritos explicando para Kardec, né? Que a prece é a forma mais simples e universal de adorar a Deus. É uma forma de adoração a prece. Você pode usar a prece para se comunicar, quer dizer, para se sintonizar, para comungar com Deus. Né? Então, está aí uma coisa que a gente pode incentivar as pessoas que procuram a casa espírita, tratando desse tema em palestras sobre a prece, os vários aspectos dela. A prece, por exemplo, envolve condições. Como é que é? Eu faço a prece e resolvido? Vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela envolve condições. Lá diz que a prece é a ação do pensamento. Você transmite, né? Quando você incentiva uma pessoa a fazer prece, né, e esclarece e orienta essa pessoa, ela vai perceber que quando ela faz a prece, ela atrai quem? Os bons espíritos que podem ajudá-la, porque ela já está na companhia de um espírito igual a ela, da mesma natureza moral. Então ela não vai conseguir ajuda desse, ela só vai se prejudicar. Agora, ela precisa da ajuda daquele que está numa condição moral melhor. Como que ela consegue essa ajuda? A prece. Como que ele vai ajudar? Inspirando bons pensamentos. Ou não? Inspirando. Inspirando bons pensamentos, a pessoa vai encontrar uma força moral necessária para ela superar a dificuldade que ela está enfrentando. Olha que fantástico isso. Né? Perceberam? E dessa forma, e também ela vai afastar as companhias, as más companhias, porque ela eleva o padrão vibratório dela através da prece. Então esse é um recurso valiosíssimo, que a gente não pode abrir mão dele na orientação para as pessoas na casa espírita, né? Questão da prece. Por isso que Jesus disse, né, olha, vigiai e orai para não cair em tentação. Quer dizer, presta atenção na qualidade dos seus pensamentos. Porque como é que os espíritos mal influenciam a gente? Pelos pensamentos e pelas nossas qualidades morais. Não é pela matéria. É pelos pensamentos. E pensamento não é matéria. Não tem forma, não tem cor, não ocupa lugar no espaço. Estou pensando agora. Como é que vocês estão assimilando o meu pensamento? Ele está saindo de mim? Não. O que é que está saindo de mim? A materialização do meu pensamento. Eu estou expressando em palavras aquilo que eu estou pensando. Sim ou não? Faz sentido? Então, o meu pensamento não sai de mim. É meu. Ele não sai de mim. O que sai de mim? As palavras. E você tem aí um equipamento que capta e converte no seu pensamento, que agora é seu. Faz sentido? O seu pensamento não sai de você. O que sai de você? A expressão dele. As palavras, por exemplo, certo? Bom, vamos lá. Como combater a influência persistente agora? Agora é a persistente, ou seja, uma obsessão. Lembrar que a obsessão, Kardec apresenta no Livro dos Médiuns como um conjunto de fenômenos. Um conjunto de fenômenos. Que ele, por uma questão didática, apresentou 3 tipos. Obsessão simples, fascinação e subjugação, né? Bom, vamos lá. Bom, para a gente poder combater, depende do caso. Que tipo de influência a gente está lidando? Obsessão simples, fascinação, subjugação, então depende do caso. Então eu preciso conhecer
Quais são os sinais que essa pessoa está apresentando? Eu preciso conversar com ela para saber, né? E também envolve ações sobre a pessoa que está vivendo esse drama, o obsedado, e também sobre o obsessor, né? Então tem uma parte que cabe a essa pessoa que está vivendo esse drama, mas tem uma parte que cabe àquele que está acompanhando ela, certo? E também pode requerer a interferência e a ajuda de outras pessoas. Lembra no primeiro caso, a influência eventual? Só depende da pessoa. Olha, você sai facinho dessa situação. É só melhorar os seus pensamentos e sentimentos. E aqui, olha, dependendo do caso, você não sai facinho. Você vai precisar de ajuda. Depende do caso. Deu para entender? Aí a gente lembra, né, as características que Kardec apresenta no Livro dos Médiuns e também na Gênesis, lá no capítulo 14. Obsessão simples. É uma simples influência moral, mental. Tá? Embora seja simples, pode acontecer casos de obsessão simples que se estende por toda a encarnação da pessoa. Ela sequer desconfia que ela está num processo obsessivo, de obsessão simples. Isso pode acontecer. Ela desencarna sem saber. Por quê? Porque muitas vezes é sutil. Porque Kardec, inclusive, fala isso. Você foi enganado por um espírito. E uma outra coisa, gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês já repararam no Livro dos Médiuns, quando ele trata desse assunto, que ele está se referindo a esse tipo de influência no médium e não naquele que não é médium. Observe. Ele fala da obsessão no médium. Porque ele diz assim, é um dos maiores escolhos da prática mediúnica. O médium lidar com o espírito que está aprontando para cima dele. Né? Prestem atenção nisso. Então aqui a gente tem, no caso da obsessão simples, um espírito que, por exemplo, enganou determinada pessoa. Enganou um médium. Ora, na nossa vida diária não tem gente que engana a gente? Isso quer dizer que é obsessão? Não. Você foi enganado. E você sabe que foi enganado. Se for no caso de um médium, ele sabe que ele foi enganado. Certo? Ele percebeu que o espírito quis enganar ele. Ou até enganou. Isso é obsessão? Não. Ele foi enganado por um espírito. E serviu como lição, aprendizado, para ele não voltar a passar por isso. Certo? É uma simples influência moral. Que ele, o médium, tem discernimento para saber que ele está sendo enganado, por exemplo, ou que ele está sendo assediado por um espírito. Ele tem discernimento. E ele tem a vontade de mudar isso. Porque o espírito não exerce domínio sobre ele. Ainda. Então ele consegue reverter a situação. Ok? Não é o caso na fascinação. O discernimento já foi embora. Ele está iludido. O espírito fala o que quer, traz as teorias mais absurdas, mais fantasiosas, ele aceita como verdade. E o espírito ainda quer afastar ele das outras pessoas que tentam alertá-lo sobre isso. Ele não percebe, quer dizer, o discernimento já foi embora. Ele ainda tem vontade, mas ele está sendo iludido, ele não consegue perceber que ele está sendo enganado, que as ideias são falsas, absurdas, comprometedoras. Certo? Então cria ilusão, prejudicando a capacidade de julgamento. E no caso da subjugação, o nome já diz, né? Subjugar, sob o jugo, ou seja, sob o domínio. Aí o discernimento já foi embora e a vontade também. Então o indivíduo, o médium, por exemplo, já está sob o domínio do espírito. Lembrar que é um processo, toda obsessão é um processo bilateral, de encarnado, por exemplo, com desencarnado. Progressivo, gradativo, lento e persuasivo, porque o desencarnado vai tentar ganhar a tua confiança. Como? Inspirando pensamentos que você vai aceitando sem perceber, porque muitas vezes se dá de maneira sutil, você não percebe. Ok? Então, na subjugação, ele paralisa a vontade. Por quê? Porque aí a subjugação, Kardec fala que ela pode ser moral ou corpórea. Moral, ele afeta a capacidade de você tomar decisões, resoluções. Então,
Isso é vida moral. Você decidir, você escolher, né? E a escolha sempre vai estar, lembra que a gente viu da moral espírita, o bem e o mal? A escolha sempre vai estar relacionada com as leis de Deus, ou seja, os meios e os fins da nossa ação têm que estar de acordo com as leis de Deus. Certo? Se não está de acordo, eu vou ter problemas. Isso pode causar dor e sofrimento para mim, né? Então, a subjugação pode ser moral, porque vai paralisar a vontade do obsedado, e pode ser corpórea, vai constranger por uma força irresistível. O domínio é tal que faz essa pessoa adquirir trejeitos, maneiras, fazer caretas, se ajoelhar em público, passar situações vergonhosas, constrangedoras e comprometedoras. Por quê? Porque você já está lidando com uma situação que o espírito está dominando, está exercendo uma força tal que a pessoa, o médium, não consegue reverter. Porque o processo foi de uma hora para outra? Não, foi gradativo. Ele foi gradativamente, lentamente, progressivamente, exercendo essa influência, até chegar nesse ponto. Certo? Eu estou preocupado com o horário. Aí Allan Kardec, lá no capítulo 23, 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, olha só, a obsessão é quase sempre, eu até destaquei aqui, a ação vingativa de um espírito. Eu devia ter grifado mais embaixo também. E na maioria das vezes, devia ter grifado isso, na maioria das vezes, tem sua origem nas relações do obsedado com o obsessor e em existência anterior. Primeiro, por que é quase sempre? Porque pode não ser vingança. Certo? Pode não ser vingança, pode ser outra situação. E por que na maioria das vezes tem origem na vida passada? Porque pode ser algo do presente já. Uma relação do presente, da atual existência. E esse espírito quer se vingar de você. Assim como a gente tem no mundo físico situações assim, ou não? Tem, né? Então veja o que Kardec diz aí. Quase sempre é vingança. E uma coisa interessante, não sei se vocês já observaram, o indivíduo está num processo obsessivo. E aí você conversa com o espírito e ele diz assim, eu quero me vingar de fulano, eu quero me vingar dele. Porque ele fez isso, não é assim? Ou seja, ele, no psíquico dele, ele acha que ele tem que fazer justiça pelas próprias mãos. Então ele entende que se vingando ele está fazendo justiça. Aí, através da assistência espiritual, esse espírito é afastado. De repente ele até entende, puxa, errei, não deveria estar agindo assim. Ele entende, se afasta, mesmo que o obsedado não mude a sua condição moral. Ou não? Não precisa mudar. Não necessariamente. Porque você está lidando com duas vontades, duas mentes, duas histórias de vida, certo? Dois seres que têm livre-arbítrio. Um entendeu, parei de incomodar, não vou incomodar mais. Mas olha, é o seguinte, fulano não muda. Onde você encontra uma situação assim? No Livro dos Médiuns. Kardec, não sei se foi ele mesmo, evocaram o espírito falou assim, olha, eu faço isso com elas, eram irmãs, não sei se você lembra desse caso, era um grupo de irmãs e acontecia um monte de fenômeno de efeito físico. Aí o espírito é interrogado, ele fala assim, olha, elas, quando eu era vivo, elas me conheciam e elas falavam mal de mim. O problema delas é a língua. Elas não param. Ó, não vou mais incomodar, mas olha, elas não têm jeito. Quer dizer, ele entendeu, elas não. Às vezes o encarnado não entende. Então o encarnado não entende, ele se livrou de um problema, mas ele pode causar outro, porque ele precisa mudar a natureza moral dele. Sim. Então, não há vítima na obsessão. Não há vítima. Nem o obsessor, Nem algoz, nem algoz. Né? O que há é uma condição espiritual daquele espírito, daquela criatura, daquele ser, que dentro da condição moral em que ele se encontra, ele entende que as coisas têm que funcionar daquele jeito.
né, dentro do psiquismo dele. Aí, numa conversa, numa orientação, que é muito pouco nós encarnados vamos conseguir fazer, numa reunião de desobsessão, quem vai fazer isso são os instrutores espirituais. A gente dá o primeiro socorro. Eles é que vão, eles têm condição moral para isso, a gente dificilmente. E aí esse espírito cai em si. Puxa, né? Que a gente chama de arrependimento. O que é o arrependimento? É um processo de conscientização. O que eu fui fazer? Como eu errei? Por que eu agi desse... Conscientização. Arrependimento. Sim. Eu faço assim, eu deixo que outro tolo fale mais. Aliás, que já que na minha idade, já não deixam a gente falar. Que bom, que ótimo. Eu deixo que outro tolo fale mais. Pode ser, né? É interessante a gente observar que numa reunião de desobsessão, né, o nosso papel ali talvez seja, e se limite a isso, via de regra, de dar o primeiro socorro. Posso ajudar? Mas a gente vai fazer muito pouco da gente mesmo, pela nossa natureza moral. Mas o fato dele ter, vamos dizer assim, levado esse choque anímico, a espiritualidade vai fazer o principal, vai orientar essa pessoa. Eu me lembro de uma... Quem leu aqui Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira? Alguém leu? Leu? Faz um tempinho já. Ela é uma médium notável, Ivone Pereira. Ela estava em Minas, na casa de parente, ficou um tempo lá, e à noite ela sonhava com um espírito que estava naquela casa. Só que o espírito desencarnou lá e, na visão dele, a paisagem não era aquela casa atual, era da época que ele estava lá. E aí o guia espiritual dela falou, o seguinte, Ivone, você vai conversar com ele toda noite. E isso aconteceu, ela foi várias noites. Para quê? Preparando o espírito dele para o benfeitor espiritual fazer o principal. Eu não me recordo se era um senhor que criava galinha. Olha só que interessante. Então a médium, vê como a gente é médium no mundo espiritual, né? A médium foi preparando o espírito para que o mais importante, que a conscientização dele viesse depois, pelo benfeitor espiritual. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente faz na desobsessão. A gente, né? Posso te ajudar? Porque ajuda mesmo, né? Mais importante, mais significativo. Não que não seja importante o que a gente faz, mas o esclarecimento vem por conta deles e até pela ascendência moral dos benfeitores espirituais, né? Bom, as imperfeições morais dão acesso aos espíritos obsessores. Estamos falando disso aqui, né? Já falei um pouquinho também. É o problema das imperfeições morais. Bom, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, aptos para o bem ou para o mal. Já vimos isso, né? Para falar um pouco das imperfeições. As faltas cometidas repetidamente transformam-se em imperfeições. Você adquire um hábito, então você imagina um indivíduo que vem, um espírito que vem há várias encarnações falando mal da vida do outro. Quando eu digo falar mal é mentir, né? Falar aquilo que não é verdade da vida do outro, né? Ofender. Tudo isso é falar mal. Então ele vem a várias encarnações. Ele desencarna, puxa, como eu errei, não devia ter feito assim. Espera aí que agora eu acerto. Não consegue. Então ele vem. O que aconteceu? Esse hábito tornou ele um espírito imperfeito. Certo? Então, para ele voltar para o caminho reto, o caminho do bem, para ele, ou seja, para ele sair dessa condição de imperfeição, ele precisa mudar os hábitos dele. Certo? Ele precisa mudar a natureza moral dele. Precisa parar de fazer o que ele está fazendo. Ou seja, aplicar as leis de Deus. Viver de acordo com as leis divinas. Né? E... Aí, Oi. volta mais uma questão. Nós precisamos, então, nos autoconhecer. Sim. Porque se
Agora, aquilo tem que incomodar. Enquanto não incomoda, Enquanto não incomoda, enquanto você não tem o começa, problema. aí você vai repensar. E aí que você vai falar, opa, preciso mudar. É extrema. E o autoconhecimento, ele vem, por exemplo, com a autoeducação, né? E a doutrina espírita, o espiritismo, é uma proposta educativa, né? Tudo que a gente oferece na casa espírita, todo tipo de atendimento que a gente oferece, é meio, não é fim. Qual é o fim, a finalidade? Educar o espírito. Então, vamos entregar a cesta básica. Qual é a finalidade? Isso é meio. Qual é a finalidade? Educar o espírito. Vamos fazer palestra. Qual é a finalidade? Educar o espírito. Vamos fazer desobsessão. Qual é a finalidade? Educar, principalmente a gente que está trabalhando na desobsessão. Educar o espírito. Essa é a proposta. E na educação, né, na proposta educativa, eu preciso me conhecer, né? As imperfeições morais adquiridas pelo espírito são causa de sofrimento moral para ele. Por isso que Kardec, no livro Céu e Inferno, ele diz assim: o sofrimento é inerente à imperfeição. Somente sofre quem é imperfeito. Quem não é imperfeito, sofre. Certo? E por isso que o espírito imperfeito, e que sofre, ele tem a sensação de que o sofrimento dele é eterno. Não vai acabar nunca isso. Por quê? Porque ele não mudou a natureza moral dele. Ele continua imperfeito, vai continuar sofrendo. Como é que ele termina com isso? Mudando a natureza moral dele. Como é que ele muda a natureza moral? Se esforçando, se dedicando, não é? Buscando praticar o bem, buscando se conhecer, é assim, com esforço. Ou seja, mobilizando as suas forças morais, fazendo prece para buscar sintonia com o plano mais alto da vida, né? E quando ele não consegue isso, é aquilo que a gente fala da colheita, né? Por exemplo, no exemplo que você deu, passando por uma existência sendo caluniado, né? Para tudo como instrumento Aprendizado. para o despertar dele. Mas ele só vai aprender se isso fizer sentido para ele. Quer dizer, a gente só dá valor ao sofrimento quando a gente só dá valor. Quando a gente dá valor para a dor, a gente ressignifica o sofrimento. Porque se fosse assim, dor de dente fazia a gente progredir. Faz? Não. A gente tem que dar sentido para aquilo. Deu sentido, opa, eu estou aprendendo com isso. Isso está me ensinando alguma coisa. Aí você está avançando. Se não, nada feito. Como o espírito pode superar a sua imperfeição moral? Né? Ele se tornou imperfeito. Como é que ele pode? Está lá no céu e inferno, nas penas futuras, segundo o Espiritismo. Primeiro, se arrependendo do mal que ele fez. Processo de conscientização, eu já falei disso. Segundo, expiando, ou seja, sofrendo as consequências do mal que ele fez. Expiação é isso, na visão espírita. Né? Sofrer as consequências do mal que você fez, do erro que você cometeu. Certo? Você expia aqui, mas também no mundo espiritual você pode continuar expiando. E só isso resolve? Não. Você tem que reparar o mal. Eita, aí que o negócio pega. Você tem que reparar o mal. Você não fez o mal? Fez. Você tem que reparar esse mal. E ninguém te cobra. O Espiritismo não te cobra. Os benfeitores espirituais não te cobram. Deus não te cobra. Porque onde é que está escrita a lei de Deus? É a tua consciência. Enquanto você não resolver isso, você diz assim para você mesmo: não estou em paz com a minha consciência. Por quê? Porque eu sei que lá atrás eu errei, eu preciso resolver isso. Você pede para resolver. Você pede através das provas, do gênero de provas que você escolhe. Agora eu estou pronto, eu estou amadurecido, estou preparado para resolver aquilo que lá atrás eu causei. Precisa ser com fulano? Eu prejudiquei? Não. Porque, em essência, o teu problema não foi com fulano, foi com quem? Com as leis de Deus. Sim. Quando a gente fala, tudo isso que você está falando, a gente percebe que isso talvez fosse mais fácil para nós que conhecemos a doutrina. E para quem não conhece,
Como é que faz esse tipo de reparação? Uma boa pergunta, mas a gente pode pensar assim: qual é o nível de consciência, de senso moral que esse indivíduo tem, independente dele ser espírita? Porque não é o fato de ser espírita ou deixar de ser que a gente vai ter maturidade do senso moral. Inclusive, tem pessoas que não acreditam em nada e têm essa maturidade do senso moral. É claro que acreditando que a vida não se resume só aqui, isso pode facilitar muito o processo dela. Mas percebeu? Você não precisa ser espírita, você não precisa ter uma crença para você ter consciência do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal. Certo? Quer dizer, de maneira indireta, você, na verdade, está agindo em harmonia, em consonância com as leis criadas por Deus. Mesmo que você não Inclusive, acredite. as leis sociais fazem isso, as boas leis, não faz. Exato. Ela leva todos os indivíduos a uma ação de pensar no coletivo. Independente da Independente, crença, porque tem os exatamente. mecanismos. Se a gente fosse esperar isso despertar lá, A gente estava perdido. estava perdido. É? Ok? Bom, então você tem que reparar o mal que você fez. Enquanto você não reparar o mal, então o indivíduo matou outro. Olha o estrago que ele fez. Ele deixou crianças órfãs, porque o indivíduo lá que ele matou era rimo de família. Deixou uma viúva, os meninos, um deles descambou para a marginalidade. Olha, uma consequência gerando outra, que gerou outra, a coisa funciona assim. Ele vai reparar o mal que ele fez. Ele vai ter que reparar o mal que ele fez. Porque a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Por isso que a medida da justiça qual é? Segundo o Espiritismo, a cada um segundo suas obras. Não tem conversa. Deus é misericordioso, Ele sempre vai abrir uma porta, sempre vai te dar oportunidade, uma nova encarnação, uma reencarnação. Ah, você errou? Vai lá e faz o teu melhor. Mas faz. Porque a lei funciona assim, você tem que fazer. Né? E há uma causa moral, né? Então a obsessão é uma questão moral, porque simpatizando, os espíritos estão simpatizando pensamentos, sentimentos e desejos, questão moral. Bom, então eu preciso contrapor a essa causa moral uma força moral. Ou seja, buscar através da prece, melhorar a qualidade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus desejos, buscar mudar a minha natureza moral para melhor. Essa é a força moral que a gente pode ter. Sozinho eu não consigo, então eu preciso de ajuda. Vou lá na casa espírita. Como é que a casa espírita pode me ajudar nisso? É a ajuda que eu vou ter, ok? Para essa força moral. Vontade, determinação, firmeza, né? A ajuda que vem de fora, porque não depende só de mim. O acolhimento, a orientação, o esclarecimento, a fluidoterapia, a reunião mediúnica. Vejam que eu não coloquei aqui tratamento. Eu não costumo chamar de tratamento que a gente faz na casa espírita, porque tratamento é coisa de profissional da saúde. Eu prefiro chamar de assistência espiritual, assistência que a gente oferece, né? Mas nesse caso, né, a gente tem aí tudo aquilo que a casa espírita oferece. Ué, não está aparecendo? Eu tinha colocado bem aqui do lado centro espírita. O acolhimento, né? Deixa eu ver aqui. Não vai para lá nem para cá. Ah, voltou. Agora foi, né? Desculpa. Eu estou terminando já. Ó, o acolhimento, orientação, fluidoterapia, reunião mediúnica, tudo isso a gente pode oferecer no centro espírita. Isso tudo vem de fora, não é do indivíduo. É tudo recurso que a casa espírita pode oferecer para ele, né? Com qualidade, com coerência, né? Uma orientação segura, para que ele entenda que tem uma parte que compete a ele e ele precisa fazer, ele tem que ser incentivado a fazer, né? E não dispensar, né, a ajuda de um profissional da saúde quando for o caso.
O meio mais seguro de livrar-se deles é atrair os bons pela prática do bem, diz Kardec. Né? Qual é o meio mais seguro de se livrar de um espírito mau? É você se ligar com o bem. E como é que você se liga com o espírito bom? Melhorando a qualidade da sua condição moral, a sua natureza moral, ou seja, praticando o bem. Na medida em que você pratica o bem, o que significa isso? Que você está agindo de acordo com as leis de Deus, certo? Se você está agindo de acordo com as leis de Deus, você está atraindo os bons espíritos para perto de você. E eles têm condições de sustentar você, de ajudar, né? De inspirar bons pensamentos. Então, o meio mais seguro é esse, é a gente praticar o bem. Praticar o bem, ou seja, agir de acordo com as leis de Deus. Certo? É isso. Muito obrigado pela atenção. Eu avancei demais no horário, demais, mas tudo bem. Obrigado.